Olha, pessoal, parabéns. Realmente eu estou encantada com a produção dos grupos, tá? Tanto que eu não vou falar agora, porque nosso tempo hoje é curto. Legi, você quer falar alguma coisa? Que aí eu já passo para o Flávio e para o Dentinho. Dentinho, aí é com você. Você fez um apanhado aí da produção dos grupos, né? Flávio. Dentinho, quer falar primeiro? Eu não tenho muita coisa para falar, não, viu, Flávio? Mas eu vou fazer alguns comentários. O grupo 1 é muito interessante que fez o contraponto, porque o grupo 1, na medida que falava das vantagens em ser homem, ele apontava as desvantagens de ser mulher. Não sei se você percebeu isso. Ele falava das vantagens de ser homem, mas né, falava que as mulheres, a questão das mulheres não poder sair, não ter liberdade, não é que não tem liberdade, ela tem esse direito de liberdade de sair, só que culturalmente, né, como a nossa sociedade ela é construída, a mulher não pode sair a hora que ela quiser. Então, achei interessante que eles falaram das vantagens de ser homem, mas fazendo já o contraponto, né? As desvantagens de ser mulher, que era, né, o item do outro grupo que só fortaleceu também, né? As desvantagens de ser homem, eu fico pensando aqui, qual a desvantagem de ser homem, né? Nós somos tão privilegiados na sociedade que é até difícil apontar, né, as desvantagens, como eles até encontrar, como a questão, a obrigatoriedade de se inscrever no Exército, né? Isso é uma desvantagem, né? Que fazem os homens para garantir as suas vantagens, né? É muito interessante, né, que como o grupo falou, né, se eu me lembro, a negligenciar o compartilhamento da criação do filho e da filha, né, negligenciar os afazeres domésticos, né, a manutenção do controle emocional, o assédio emocional em relação às mulheres, né? Tudo isso é verdadeiro, né? E quase tudo que foi falado, né? Que os homens fazem para manter as desvantagens, né? As vantagens, vantagem há de ser mulheres, vantagem das mulheres, todas essas vantagens e desvantagens, eu só queria apontar isso para encerrar, né, a minha fala, é que não é o fato de ser mulher ou ser homem ter essas vantagens e desvantagens naturalizadas. As nossas vantagens e desvantagens são, acho que foi até apontado aí, né, são algo que é construído socialmente, né, que é cultural. Como um grupo, alguém do grupo falou assim que a mamãe, quando vê o menininho chorando, fala, não chora não, que isso não é coisa de homem e tal. Ela está reproduzindo uma cultura patriarcal e machista. Não que essa mulher seja machista, porque a mulher não é machista, por mais que ela reproduza, né, o machismo, mas ela não tem esse espaço de privilégio que o homem tem. E o machismo, o patriarcado, dá um espaço de privilégio para os homens, né? Nós, homens, enquanto homens, somos privilegiados de sair, ir e vir a hora que quiser, né? E algo interessante que eu agora estou me lembrando, eu acho que no campo da desvantagem, né? E é muito verdadeiro o que o grupo falou, é a questão do homem provedor, né? É muito interessante isso. Uma vez eu fui fazer uma fala numa unidade de saúde, a Socorro conhece
um bairro chamado Barra Funda, aqui em São Paulo, porque ela morou aqui em São Paulo. Eu fui na Barra Funda, né, fazer uma roda de conversa sobre essa questão, porque muitos homens em situação de rua estavam se suicidando, e era uma unidade que cuidava de homens em situação de rua. Era uma ONG, né, que trabalhava numa unidade de saúde e cuidava desses homens. E a ideia e a questão que surgiu foi muito isso mesmo, né? O homem ele tinha família, era provedor, não permitia que a mulher trabalhasse, não permitia que filhos trabalhassem e tal, porque ele era o provedor. E aí de repente veio uma crise, ele perdeu o emprego, a família se só um minutinho. A família só um minutinho que o telefone está tocando. A família teve problemas com a família e tal, e o homem foi parar em situação de rua. E chega um momento que ele refletia, que ele estava com... Eu tinha família, tinha mulher, tinha meu trabalho, agora estou nessa situação, e acabava se suicidando. Então, a própria questão de ser provedor, né, é um fardo na costa dos homens, né, que precisa ser discutido socialmente, né, precisa ser a despesa, os afazeres de casa, né, tem que ser conversado e compartilhado, e o homem deixar dessa história de que porque eu sou homem eu tenho que ser o provedor da casa, né? Não que ele não tenha que trabalhar, mas a mulher também tem a dignidade e o direito de trabalho e compartilhar, né, as despesas da casa para ficar mais leve para todo mundo. Então é isso, Flávio, só para encerrar, né, só essa reflexão. Bem legal, Dentinho, bem legal. Eu achei os grupos muito bom mesmo. Excelente as reflexões, excelente mesmo. Acho que tudo que vocês falaram é o jeito que a gente pensa também, é o jeito que a gente acredita também. E reforçando essa fala, né, que fez a nossa companheira aí do último grupo, como é importante a gente fazer essa mudança, sabe, na sociedade. Porque a gente tem que perceber que essa desigualdade que tem entre homens e mulheres é que vai construindo essas violências que a mulher sofre. Sabe, que é essa violência contra a mulher, quando a gente fala do feminicídio, né, quando a gente fala das mulheres que são mortas, né, pelos homens, pelos companheiros, se é que dá para chamar de companheiro uma pessoa que mata a mulher, né? Mas essa mulher quando foi viver com esse homem, provavelmente os dois se amavam, eram pessoas que elas queriam viver juntos, queriam ter filhos juntos, né? Muitas pessoas. E depois chega num ponto desse relacionamento que o homem é capaz de matar a mulher, né? E a gente tem que entender que essa morte é como se fosse lá a ponta do iceberg, né? A ponta do iceberg. Mas embaixo desse iceberg, lá no fundo do mar, lá, tem uma montanha que está segurando. Essa é a ponta. E é nessa montanha que a gente precisa olhar. São essas violências do dia a dia que acontecem com a mulher. Essa violência do cotidiano, né, que vocês trouxeram aqui hoje, vários exemplos, né, da mulher não poder sair com a roupa que quer, porque ela tem que pensar onde ela vai, que roupa que ela vai usar. Ela tem o tempo todo, ela está se vigiando, porque o corpo da mulher, os homens ficam olhando para o corpo da mulher como objeto o tempo todo. Então, as mulheres o tempo todo têm que estar se protegendo. Então, se ela põe uma blusa, ela tem que ficar preocupada com o decote. Se ela põe uma saia, ela tem que ficar preocupada com a perna, se vai mostrar a perna ou não. Então, a mulher, o tempo todo, ela tem que ficar se controlando o corpo, porque os homens estão sempre à espreita, né? Então, é aquela coisa como se os homens, nós homens, é como se os homens fossem ensinados desde criança a ser caçador e as mulheres a serem caçadas, né? As mulheres a serem as presas, né? Então, a sociedade torna para a mulher uma vida cheia de desigualdades mesmo. E a gente tem que pensar que todas as vantagens que a gente tem de ser homem se transformam em desvantagens para as mulheres. É automático, gente. Os homens só têm vantagens na nossa sociedade por causa das desvantagens das mulheres. Então, por exemplo, por que o homem tem a vantagem que alguém falou aqui no grupo, né?
o homem pode trabalhar, viajar. Né? Por que o homem pode trabalhar e viajar? Porque tem uma mulher que vai ficar em casa cuidando dos filhos. Por que o homem pode não fazer tarefa doméstica? Né? Como eu sei, tem muitos homens, eu conheço vários homens que a mulher faz o prato para ele. Faz o prato, põe na mesa para ele comer. Então, por que ele tem essa vantagem? Porque a mulher tem a desvantagem de ter que fazer o prato. Por que a mulher tem que limpar a casa, o homem não precisa limpar a casa? Uma vantagem para o homem. Né? Então, tudo que a gente tem de vantagem é desvantagem para as mulheres. Os homens ganham mais, por quê? Porque as mulheres ganham menos. Tem mais homens no Congresso, por quê? Porque tem menos mulheres no Congresso. Então, todas as vantagens são tiradas das mulheres. E, gente, assim, nós homens, a gente não pode ficar defendendo essa opressão que acontece com as mulheres. A gente não pode ficar defendendo. A gente tem que mudar a nossa postura e a gente tem que passar a defender as mulheres. É esse que é o nosso papel como homem. A gente tem que defender as mulheres. Não vamos ficar defendendo os homens, né? Nós vamos ficar defendendo os homens na nossa sociedade? Defendendo as opressões, defendendo as violências, né? Defendendo esse assédio sexual que as mulheres sofrem. A gente tem que estar do lado das mulheres. Eu acho que a gente sempre tem que fazer um pensamento assim, olhar uma relação e ver quem está sendo opressor e quem está sendo oprimido. Se você olhou, conseguiu identificar quem é o opressor, quem é o oprimido, a gente vai ficar do lado do oprimido. A gente não vai ficar do lado do opressor. Não é? Esse que é o nosso diálogo aqui com vocês. E a necessidade que a gente tem de mudar essa cultura. Porque a cultura tem que mudar, gente. Chegou num ponto agora, na nossa cultura brasileira, que os homens ou mudam ou eles vão sofrer as consequências da sociedade. A gente está vendo isso, a gente está assistindo isso, que nem lá, aqui em Santo André, nós temos um trabalho, né, eu e o Dentinho aqui, a gente tem um programa que chama Programa E Agora José, que a gente recebe homens que foram condenados pela Lei Maria da Penha. Então, são homens que estão lá porque a justiça mandou, a justiça obriga ele a passar uma conversa, que nem a gente está fazendo com vocês, a juíza obriga esses homens a vir passar com a gente na conversa. E qual que é assim, esses homens que estão chegando para nós, chega ainda com uma cabeça de 50 anos atrás. Eles têm um pensamento aí de 50 anos atrás, eles queriam aquela mulher ainda que faz o prato, sabe? Eles queriam aquela mulher submissa, queriam aquela mulher que fica em casa, cuidando dos filhos. Mulheres que não existem mais. Né? A sociedade mudou, não existe mais. E olha, a gente fica sabendo o tempo todo. Outro dia eu fiquei sabendo numa oficina, né, que a gente está fazendo, e a pessoa estava contando, que ela tem uma filha, né? A mulher estava contando na reunião que ela tem uma filha que está estudando medicina lá em São José dos Campos, numa faculdade particular. Né? Então, faculdade particular, vocês sabem, né? Medicina, uma faculdade particular custa 9 mil por mês, né? Mais ou menos, o que se paga na faculdade de medicina. A menina estudava na faculdade de medicina e lá teve uns jogos, né? Jogos escolares, assim, na universidade. Eles estavam lá nos jogos e aí tinha um rapaz lá da classe dela que bebeu e começou a querer beijar ela, sabe? Ele veio para cima dela e ela empurrou, né? Falou, não, não. Aí ele insistiu, veio tentar beijar, ela deu um empurrão mais forte e ele torceu o pé. Aí deu aquele problema, que machucou o pé, chegou lá o pessoal da faculdade para ajudar. E aí o rapaz falou, ela machucou meu pé aqui, ela me empurrou. Aí foram perguntar para ela, mas o que aconteceu? Por que você empurrou ele? Não, ele veio tentar me agarrar. Ele veio tentar me agarrar e eu não queria, eu empurrei. Aí foi assim, o interessante, gente, esse rapaz foi expulso da faculdade. Expulso da faculdade. Primeiro ano de medicina, e ele é filho de um empresário rico, né, em São Paulo, e a faculdade particular mandou embora, né? Expulsou o menino da faculdade. Eu achei isso tão marcante, assim, gente, é o sinal dos nossos tempos agora. Essas coisas não são mais toleráveis, gente. Não pode mais. Anos atrás, eu ainda comentei, quando ela contou isso na oficina, eu falei para ela, na minha geração, eu lembro que os homens agarravam as mulheres para beijar. Beijava a mulher à força, sabe? Em festa, em carnaval. Tinha essa coisa dos homens, achava que tinha direito, né, de pôr a mão na cabeça da mulher, pôr a mão no corpo, agarrar a mulher. Era naturalizado. E mudou. As mulheres, sei lá, 20, 30 anos atrás, aceitavam algumas coisas na sociedade que hoje não aceitam mais. Então, a gente sabe de vários casos, né? Eu acompanhei quantos casos quando eu era criança de mulheres que viviam com um homem bêbado, vivia com um homem viciado em droga, vivia com um homem que saía com a mulherada, né?
E as mulheres toleravam isso, porque naquele tempo tinha um pensamento diferente a sociedade. Casamento era indissolúvel, né? Até que a morte os separe. Então, muitas mulheres viviam submissas. Hoje não, gente. Hoje não tem mais mulheres submissas. As mulheres não aceitam mais ser tratadas como objeto. As mulheres querem uma igualdade, não querem mais viver como se vivia há 50 anos atrás. Né? Que 50 anos atrás a mulher era quase uma escrava, né? A mulher era quase uma escrava. Ela não tinha renda, ela não podia trabalhar, ficava em casa trabalhando de graça para o marido, para os filhos, cuidando da casa. E ainda tinha que fazer sexo, às vezes obrigada mesmo. Muitas mulheres não tinham nem prazer, mas faziam sexo por obrigação. E isso mudou, né? Nossa cultura mudou. E se os homens não mudarem, gente, o que vai acontecer com eles é isso. São homens que vão ser condenados pela Lei Maria da Penha. Porque a Lei Maria da Penha hoje, ela condena assim, se você aumentar a voz com a mulher, você pode tomar um BO por Lei Maria da Penha. Se você mandar uns... Tem homens lá com a gente que mandou um zap para a mulher ameaçando ela pelo WhatsApp. Aí ela foi lá, fez o BO e ele está lá com a gente. Tem homens que gritaram com a mulher, estão lá com a gente. Então, não é só bater. Quando a gente fala grupo de homem que cometeu violência contra a mulher, não é só bater, não. É você humilhar a mulher, é você ter essa violência psicológica com a mulher. Tudo isso é violência doméstica. Você olhar o celular da mulher, você pegar o celular da mulher e ficar mexendo no celular da mulher, ela pode fazer um BO contra você. Então, assim, os homens precisam mudar. Né? Porque tem homem perdendo emprego porque é machista, tem homem sendo expulso da faculdade porque é machista, tem homem sendo preso porque é machista. Então, se os homens não mudarem, gente, eles vão sofrer as consequências da sociedade. A sociedade mudou. Né? Então, a importância dos homens mudarem é para ontem. Né? Os homens têm que mudar. Né? E é legal ouvir, né, as falas de vocês no grupo, porque realmente o que vocês falaram hoje já são sinais de mudança. Né? São homens pensando diferente já. A gente já está isso, a gente já está vendo isso agora. Né? E quem agora perceber isso e mudar pela educação, mudar pelo conhecimento e se tornar parte da mudança, tá na frente, né? Sai na frente nessa mudança. Os outros vão sofrer as consequências, né? Quem não mudar vai sofrer as consequências aí da sociedade, né? Gente, hoje o tempo é pequeno, que nem a Socorro falou, a gente precisa acabar mais cedo, hoje é o último dia, é dia de comemorar também. Nós vamos dar uma pausa, fazer um intervalinho, um cafezinho. O Dentinho quer falar. Dentinho, por favor. Antes da pausa, muito rapidamente, principalmente para os homens aqui, tá? Eu vou meio bem-humorado, meio brincadeira, mas isso que eu vou falar é só um alerta. Se a companheira de vocês, né, mulher, esposa, namorada, vier assim falar, olha bem a mensagem que eu recebi no meu celular, você fala assim, não, eu vou ser condenado pela Lei Maria da Penha, não quero olhar seu celular. Não é bem isso que o Flávio está falando. Né? Você pode sim olhar o que a companheira está trocando com o consentimento dela. O que o Flávio quis dizer é o seguinte, você extraviar o celular da mulher escondido dela para ver com quem ela está falando. Isso é o crime. Essa é a violência. Mas se há acordo, não tem violência. Se ela permitir que você olhe o celular dela, não tem violência. Não é o fato de olhar o celular, o fato é de você, né, fazer algo sem autorização da mulher. Então, é só para completar, Flávio, porque você falou de celular, o pessoal vai ficar... Não, mas é importante dizer, Dentinho, nem sempre o consentimento pode ser por medo também. Tem mulheres que, se o cara for um cara que ameaça a mulher, ele pode falar, não, eu quero ver seu celular. E ela pode deixar ele ver por medo, né? Então, eu acho que a gente tem que ver a relação também, que nem sempre o consentimento é sinal de não violência, né? Por isso que, assim, tem mulheres que cedem de fazer sexo com o marido sem vontade, porque tem medo da reação dele, né? Correto. Então, assim, por isso que a gente tem um trabalho duplo aqui que a gente faz. É o trabalho de sensibilizar os homens e fortalecer as mulheres, né? Porque a mulher ela tem que ser fortalecida também para dizer não. Falar, não, você não vai olhar meu celular. Não, eu não vou fazer sexo com você. As mulheres têm que ser fortalecidas também para a gente não reproduzir violência, né? Senão, porque no passado era isso. No passado as mulheres toleravam por quê? Porque elas eram submissas, elas eram oprimidas, né? Então as mulheres aceitavam tudo da sociedade porque não conseguia resistir, né? Não tinha força para resistir. E hoje mudou, né? Hoje a sociedade, as mulheres estão sendo ouvidas, né? As mulheres estão sendo ouvidas. A gente está tendo um congresso agora
que mais teve mulheres na história, né? Nós estamos com o congresso que mais elegeu mulheres na história. Ainda não chegou a 20%, mas já é o número maior que tem na história. Então, a gente está avançando e precisa continuar avançando, né? Como vocês disseram aí, né? Certo, Flávio? É só um Certo, vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer Pessoal, um intervalinho? quem foi que falou que a gente ainda pode, daqui 50 anos, a gente pode voltar a discutir esse tema, certo? Como eu falei para vocês, 30 anos que eu trabalho com mulheres e homens fazendo esses temas, e novamente a gente volta à mesma discussão. À medida que a gente olha nos jornais, como ele falou, você falou muito bem, ele fez um relato exatamente de vantagem e desvantagem de ser mulher. O Vitor também. Pode falar? Certo. A vantagem de ser homem, será que realmente é uma vantagem, né? Essa pergunta vai para a nossa reflexão de hoje. Será que realmente essas vantagens que a gente fala, realmente é uma vantagem? E muitas vezes pode ser que não seja, porque muitos homens morrem. Está aí na estatística, não é? É o que diz para a gente as estatísticas. Muitas mulheres que morrem pelos seus companheiros e muitos homens que morrem também por fazer o enfrentamento da violência, por enfrentar o trânsito, por falta de educação no trânsito, enfim, são inúmeras razões que o homem morre, tá? E assim, mas eu digo para vocês que eu sempre penso, quem que trabalha na educação aqui? A educação, né, é primordial. Se a gente não mudou até aqui, né, mas a gente pode pensar no nosso filho, no nosso neto, no nosso bisneto lá no futuro. Porque só assim, através da educação, de como você educa essa criança, como essa criança vai olhar, né, uma pessoa com deficiência, como essa criança vai olhar tudo que a gente já viu, como essa criança vai olhar uma pessoa negra, uma criança negra, como essa pessoa vai olhar, essa criança vai olhar uma criança que já demonstra que é homossexual. Como é essa educação? E se a gente não começar essa educação de pequenininho, a gente vai passar realmente, daqui 50 anos, a gente vai voltar novamente no tema, não sou eu, né? Porque com certeza eu já morri. Mas assim, gente, são gerações e gerações que a gente passa falando no mesmo tema, falando na mesma estrutura, falando das mesmas falhas, da estrutura pública, que a gente precisa também do apoio público. Sem uma boa gestão pública, a cidade não anda, certo? A cidade não anda, a educação não anda, a saúde não anda, enfim, o trânsito não anda, e tudo isso a gente precisa trabalhar em que a gente chama hoje em rede, né? A globalização está aí para isso. Hoje vocês tiveram um desafio, né? Para mim foi um desafio trabalhar com vocês. 48 temas, não foram 50, tiveram 2 faltando. O Flávio aí do outro lado, quase 20 anos que a gente trabalha como companheiro de grupo, fazendo isso pessoalmente, né, Flávio? E hoje o Flávio está aí do outro lado da tela, em São Paulo, e eu estou aqui. É um desafio para mim, é um desafio para vocês, né? E é um desafio para todo mundo, mas a gente consegue. É o que eu observei de vocês aqui, o quanto que vocês produziram, o quanto que vocês conhecem, e estão de parabéns, tá bom? O que vocês acham? Nós vamos para o cafezinho, o Flávio começa, porque hoje vai ter bolo, e a gente vai direto. O que vocês acham? Ele já vai direto na palestra, Flávio? E aí o café fica lá por último. Pode ser, gente? Levanta a mão, tá? Aqui pode ser? Aquele que tiver com a boca muito seca, levanta, toma uma aguinha, aí volta. Tudo bem? Então, tá bom. Flávio, então, prepara aí, ótimo, você ótimo. vai dando continuidade. Então, vamos embora, então. Vamos lá, vamos aproveitar o nosso tempo, né? Aproveitar o nosso tempo. Então, essa aula, quando a gente chama, então, de falar de masculinidades, a gente está querendo chamar os homens para pensar nessa questão da violência contra a mulher. Então, o objetivo desse tema, masculinidades, é para falar com os homens. Porque o que acontece? Que as mulheres já falam entre elas. As mulheres já falam. As mulheres já fazem 50 anos aqui no Brasil que as mulheres estão lutando pelos direitos delas, que elas se organizam, lutam. E, gente, olha, e as mulheres não precisam da nossa ajuda.
né? Uma coisa assim que nós homens, as mulheres não precisam da nossa ajuda de homem. Não é isso. Quem está precisando de ajuda são os homens. Os homens estão precisando de ajuda. Porque é isso que a gente falou. Tem homens cometendo suicídio, tem homens que estão matando a mulher, tem homens que estão batendo nas mulheres, e a gente vê lá o tempo todo esses homens que chegam lá no Agora José, eles chegam para nós, assim, na cabeça deles, eles são vítimas da sociedade, sabe? Na cabeça deles, eles são vítimas da sociedade. Porque eles não conseguem enxergar que aquilo que eles fizeram é violência, eles não enxergam que é uma violência, e eles acham que a culpa é da mulher. E é interessante, né, que a gente tem um curso que a gente faz de gênero e masculinidade, e no curso tem uma mulher que ela faz grupo de homens dentro do presídio. Ela faz os grupos de homens lá dentro da cadeia, lá em Brasília, né? Então ela faz reunião com os homens dentro do presídio. E tem homem, gente, tem um homem lá, ela falando para nós outro dia, né? Que ele está lá preso por feminicídio. Ele está lá preso porque ele matou a mulher. Está preso por feminicídio. E ele, quando fala na reunião, quando conversa com ele, ele fala assim para ela: aquela mulher acabou com a minha vida. Ele faz uma fala como se a mulher fosse a culpada por ele ter matado ela. Ele fala: essa mulher acabou com a minha vida. Então, assim, é impressionante, a gente fica impressionado com essa coisa dos homens, né? Essa cabeça dos homens. Né? O cara mata a mulher e ele acha que a mulher é culpada por ele ter matado ela. E sempre lá nos nossos grupos, é assim, o homem chega lá, ele chega lá condenado porque ele cometeu a violência contra a mulher e ele se coloca no lugar de vítima. Ele fala para nós assim: ah, não, eu não fiz nada, né? Eu não cometi violência nenhuma, não. Eu sou um homem, nunca cometi violência contra ninguém. Né? Sempre é assim. Né? Os homens não conseguem enxergar a sua responsabilidade pela sociedade. Ele sempre acha que é o outro. Vai falar: ah, não, o violento é o outro é que é o bandido, o outro é que é o violento. Eu não. E todos pensam assim. Então, quer dizer, nós homens, a gente não assume a responsabilidade pelo que está acontecendo na sociedade. A gente não assume a responsabilidade. E a sociedade, olha, vamos pensar, né, o que a gente fala dos homens, né? São os homens que mais cometem, então, feminicídio. A maioria são homens que cometem. Pode ter uma mulher que mata o marido? Pode. Mas eu vou dizer para vocês que é 1 em 100 que mata. A maioria, 99%, são os homens que matam as mulheres. Tem estupro de... Uma mulher pode cometer um estupro com um homem? Pode. Pode. Mas se a gente for olhar a estatística, eu acho que vai ser uma mulher que faz um estupro num homem contra 99 homens que fazem estupro numa mulher. É abuso de criança. Pode ter mulher que abusa de criança? Pode. Mas a maioria são os homens que cometem o abuso contra a criança. Então a gente percebe que o nosso papel na sociedade é um papel muito ruim, o papel que os homens estão assumindo na nossa cultura, na nossa sociedade. E a gente precisa enfrentar isso. Né? E vocês, a maioria de vocês que são agentes de segurança ou que são funcionários públicos, a gente precisa ter um olhar público também para isso. A gente precisa ter um olhar de Estado para isso. A gente não precisa olhar, a gente tem que olhar, lógico que a gente tem o nosso olhar individual, né? Você tem que melhorar a vida para o seu filho, para sua filha, melhorar a vida em casa, para a sua companheira. Mas a gente tem um compromisso de tentar melhorar a sociedade. E a ideia, quando a gente faz formação, gente, é essa. Porque o único jeito de melhorar a sociedade é através da educação, através da formação, através disso que a gente está fazendo aqui hoje. É o único jeito. Porque a gente precisa engajar as pessoas. As pessoas precisam se engajar, as pessoas precisam se aliar, né? Se aliar para melhorar a sociedade. E é através de muita conversa, de muito trabalho, né? De muito respeito, de muito afeto. É assim que a gente vai conseguir mudar a nossa cultura. Eu vou pedir para Socorro diminuir um pouco a luz agora aí da sala, Socorro, porque eu vou passar um trechinho de um filme aqui, que a gente vai passar esse filme, é um pedacinho, 5 minutos só de vídeo. Tá bom. E aí eu vou passar o vídeo e depois a gente continua aqui no nosso bate-papo aqui. Então, deixa eu compartilhar a tela com vocês. Deixa eu achar onde que está aqui.
Pronto? Estão vendo aí, né? Eu vou soltar o filme aqui, então. Espera aí, gente, eu vou voltar. Homem que não trabalha, ele não é homem. Lá no interior é isso, a regra é essa. O homem, ele vai jogar bola, ele quer mostrar para os amigos que ele está bem estruturado, que ele está bem empregado, ele nunca está com dificuldade. Para mim ia ser humilhante chegar em alguém e pedir ajuda. Eu vou falar o quê? Para quem? Os homens têm muitos silêncios a serem quebrados, especialmente quando a gente fala de fragilidade, quando a gente fala desse lugar onde eles não querem estar por medo, né, de opressão. Eu não sei se as crianças hoje em dia ainda ouvem isso, mas eu lembro que eu ouvia que o homem não chora. Aí depois o cara cresce com um monte de coisa sufocada aqui, de alguma maneira isso vai extravasar e provavelmente não vai ser de uma maneira sutil ou correta. Mais do que o silêncio, a gente está numa condição de ensurdecimento. Definitivamente não estamos nos ouvindo. No Brasil, a cada 3 pessoas que morrem hoje, 2 são homens. Eles apresentam maior suscetibilidade às infecções sexualmente transmissíveis, eles são mais expostos aos acidentes de trabalho, bebem em maior quantidade. Eles representam personagens muito nocivos, porque os homens eles se matam e eles matam aos outros. Esse homem não poderia agir como ele deveria ou gostaria de ser, por tudo que foi ensinado a ele que o homem deve ser, e aí ele reagia diante desse desamparo com a violência. Tudo isso me oprimiu até quando eu escutei a minha esposa dizer, eu estou grávida. Pronto, eu vou querer para o meu filho coisas boas. Não vou querer o que meu pai fez comigo. Então seriam caminhos de uma masculinidade possível, de uma masculinidade saudável, que é muito esse lugar de você poder expressar aquilo que você quer expressar, seja o que for, que venha da sua humanidade. Fazer o cuidado da vida, fazer o cuidado da relação, sem a preocupação de estar enquadrado no estereótipo. Quando eu entendi que eu não precisava provar para ninguém que eu era homem, isso foi libertador. Você viu que você não precisa desse pacote pra você ser homem. Você se abriu, você conversou comigo, você foi super de boa e você deixou de ser homem por causa disso. Não deixou. Você continua homem, você continua homem, tá todo mundo sendo homem. Porém, você se sente melhor. Primeiramente, a gente se descobre aquilo que está oculto dentro de nós, que possa sair da escuridão. Pode usar tudo isso a favor de uma sociedade melhor. Tem nada a ver com que cor de roupa meu filho vai vestir. Tem a ver com a segurança dele, a autonomia dele ser quem ele quiser ser. Não é uma guerra. A gente precisa crescer junto como sociedade, como grupo mesmo. É um caminho que a gente tem que andar de mão dada. A gente vai ter que implicar todas as pessoas nesse processo. Porque se a gente fala de uma nova ótica, um novo olhar sobre questões estruturais que atravessam todos nós, somos todos nós que temos que ser implicados nessa discussão. Há essa possibilidade, é efetiva e os homens podem sim despertar para uma nova vida. Está mais do que na hora de a gente olhar para isso, de abrir realmente essa caixa. Legal. Pode acender agora, Socorro? Pode acender a luz. E aí eu queria ouvir vocês um pouco, assistindo um pouquinho esse documentário.
O que vem na cabeça de vocês? O que passou aí? Quais as impressões que vocês têm? Vamos ouvir umas 2 pessoas só, rapidinho, para ver a opinião de vocês. Fiquem à vontade, viu? Alguém quer fazer Fala, algum comentário? fala só no microfone para eu poder ouvir. Isso. Alguém? Bom, com relação a essa questão aí, eu acho que é muito clara, né, as atitudes dos pais que passam para os filhos, o que foi dito ali um rapaz comentando, e que isso não tem como a gente não levar isso em consideração, porque, na verdade, tanto o pai como a mãe, né, nossos pais, eles são referências para as crianças. Então, nós que trabalhamos como educadores, por exemplo, que é o meu caso, apesar de ser agente de trânsito, eu sou educadora, né, eu trabalho no setor de educação. A gente percebe muito isso nas escolas, né? Crianças que muitas vezes têm 5, 6, 7, no máximo 10 anos de idade, eles têm esse comportamento, muitas vezes levando para esse lado do trânsito, de dizer, não, mas o meu pai disse que isso é normal, e ele faz isso, inclusive ele está no posto de gasolina, colocando combustível no carro, e ele compra cerveja lá, né? Isso é apenas um exemplo. E aí essa criança que está vendo um exemplo desse do pai, que é a referência masculina dele, né? Ou muitas vezes a mãe que está do lado, mas que ela também não impõe, né? De dizer muitas vezes ao marido, não faça isso está errado, você não deve fazer isso. E aí fica calada e aquele filho ou aquela filha, eles acham que isso é o correto porque o pai disse. Aí chega a tia na escola, que sou eu, dizendo que isso é errado. Aí ele olha para mim e diz, mas tia, o meu pai faz isso. E conta, porque agora, na Semana Nacional do Trânsito, a gente teve muito contato com essas crianças, e me chocou muito o que me disse isso, né? Não, meu pai para no posto para colocar o combustível e ele compra a cerveja. E o menino devia ter uns 8 anos de idade. Então, assim, na minha visão, claro que a gente traz as questões dos nossos antepassados, como até a gente viu na aula de ontem, elas vêm no nosso dia a dia, elas trazem até no nosso sangue, né? Mas, se a gente não começa a quebrar isso, a gente vai continuar passando adiante. Então, mais uma vez eu falo nisso, depende de nós que conseguimos enxergar, né, essas questões e não permitir que elas sejam mantidas e que elas continuem passando adiante. Então, eu só vejo como forma da gente conseguir ir resolvendo essas questões desse jeito, que cada pessoa, embora a gente traga aquela história da formiguinha, que vai cada uma lá e coloca um grãozinho que seja, mas se isso não acontecer através dessas formiguinhas, a gente não vai conseguir mudar isso nunca. Se a gente sempre ficar esperando pelo outro, por aquele que tem um poder maior que o meu, para decidir isso. Então, eu faço isso na minha casa. Se eu puder contar um exemplo rapidíssimo aqui, eu tenho um filho, e ele tinha, acho que uns 7 a 8 anos na época, e eu estava na fila de uma lanchonete com ele no shopping. E chegaram 2 rapazes vestidos de uma maneira bem diferente, né? Coloridos e tal. Eles eram homossexuais, eu sabia disso, mas meu filho tinha uns 7 a 8 anos, e ele, imediatamente, ele me fez um sinal assim, meio que querendo me mostrar, né? Ali na frente. Isso me chamou a atenção e falei para ele esperar, só fiz um gesto para ele esperar. A gente pediu o lanche e tal e foi para a mesa. Quando chegou lá, aí eu disse, bom, filho, agora eu vou falar sobre o que a gente viu lá na fila. Eram 2 rapazes e nós vivemos num mundo, e você precisa aprender isso, que nós fazemos escolhas da nossa vida. Então, eu escolho como eu quero me vestir. Se eu quisesse hoje ter um cabelo azul aqui, eu teria. Só que eu fiz a escolha de não ter. Se você quiser usar uma calça vermelha, você vai usar, porque a escolha é sua. E nunca deixe de fazer aquelas coisas que você deseja, que você tem vontade, porque as pessoas vão olhar diferente para você. Porque a partir do momento que você começar a viver assim,
você não será você. E não te dá o direito de fazer ou de olhar diferente para aquele outro que faz. Então, eles se vestem assim porque eles gostam, porque eles querem e porque as pessoas são todas diferentes. A partir daí, o meu filho dessa idade, ele foi entendendo, né? Claro que de vez em quando ele me fazia alguns questionamentos, mas que eu ia falando sempre. Hoje ele é um rapaz que tem 21 anos e que para ele são pessoas, independente de escolha, seja sexual, independente de cor, independente de qualquer coisa. Graças a Deus, eu consegui fazer com que meu filho enxergasse isso. Mas eu, deixando bem claro que eu não fui criada assim, porque era outra geração, né? Então, eu não estou aqui culpando os meus pais, eu estou dizendo que eles também viveram isso, que naturalmente eles passaram isso para mim. Mas cabe a mim, que enxerguei isso, quebrar e fazer diferente, né? Perfeito, perfeito. É muito bom ouvir você. Porque é isso mesmo, gente. É muito assim. A gente também, né? Eu também vim de uma geração também. Eu vivi a maior parte da minha vida sendo machista, fazendo tudo que o machismo faz, todas as, né? Vivi dentro do machismo, tudo isso. Até um dia que eu comecei a enxergar também, né? Como você disse. Uma vez eu comecei a enxergar diferente. Eu comecei a ver as coisas erradas que estavam acontecendo e quis mudar. Eu quis mudar também. Também é uma opção, né? Uma escolha. A gente tá de que lado que você quer estar, né? De que lado você quer estar? E eu quis estar desse lado. Eu quis estar desse lado e fazer essa discussão. E eu acho que é isso mesmo. A gente precisa mudar e cada um de nós fazer esse esforço para. Não é fácil, gente. Não é fácil. Muitas vezes você vai ficar contra a corrente, né? Você vai ser aquele chato, né? Do grupo, né? Você vai ser aquele chato do grupo. Fala. Quero fazer um apontamento. Gilmara falando aqui sobre a parte da família. A família ela é fundamental, a gente sabe disso, mas a escola ela tem um papel extremo. Se tudo que a gente está vendo hoje começar a ser incluído no conteúdo escolar de base, por que eu digo isso? Porque eu tenho um neto, hoje eu estou falando de neto porque meus filhos já são adultos, eu tenho um neto com 8 anos e às vezes eu vou passar uma informação para ele, ele fala, não, a minha professora falou que é assim. Então, o que a professora fala em sala de aula, ela tem um peso muito grande. A gente pensa que não, mas tem. Porque ele chega com essa mentalidade e é difícil mudar. Quando ele diz, a minha professora falou que é assim, vó, ele entende que a professora sabe mais que a avó dele. Porque foi o conteúdo passado na escola. Então, eu acredito que se a gente começar a colocar isso no conteúdo de base, eu mesmo cheguei aqui com um pensamento bem diferente. Eu assisti essa primeira aula, o tema masculinidade, eu assisti, foi a minha primeira aula. Eu até falei, ela não entendeu. Eu quis dizer assim que eu não queria participar da opinião, porque eu já tinha visto. Então, ia interferir de alguma forma, né? E eu assisti essa primeira aula, e na primeira aula, até eu acho que foi o Dentinho falou que estava numa fila, e ele cedeu a vez para a mulher, não sei se você lembra disso. Ele falou, eu cedi a vez para uma mulher, e eu fiquei pensando, como eu fui machista, né? E depois ele cedeu a vez para um homem. E eu falei para ele assim, isso é muito difícil para mim. Entender, foi falado também que se o homem abre a porta do carro para uma mulher e não abre para um homem, ele é machista. Não sei se você lembra disso, foi falado na primeira aula que eu tive aqui. E eu falei, para mim é uma dificuldade aceitar isso. Porque eu fui criada, né, que o homem abre a porta para a mulher e a gente acha massa. Apesar da gente já ter um temperamento mais masculino, que eu digo, a gente se comporta mais com atitudes masculinas, não tem esse lado tão frágil, mas a gente foi criado entendendo que o homem abre a porta para a mulher, que o homem tem todo esse cuidado. E eu disse que era muito difícil para mim mudar isso, esse paradigma, né, na primeira aula, mas eu fui aprendendo muito com o curso, e que a gente consegue, se a gente baixar a guarda e se dispor a ouvir. Foi com você, até que você falou assim, o Flávio, né? O Flávio falou, vamos desconstruir isso aí, né? Então, graças a Deus, eu consegui desconstruir algumas coisas. Eu estou falando, generalizando, já que é o término do curso. Ontem, no meu trabalho, eu vi um comentário falando sobre os banheiros, né? Vocês me deixam falar só um pouquinho sobre isso. Sobre os banheiros, e algumas pessoas elas não têm noção como acontece. E um colega falou assim, mas Josi, você vai querer que um homem entre no banheiro que a sua filha está e coloque o órgão para fora, né? Ele chegou para contar. Se eu não tivesse passado pelo curso aqui, talvez eu não tivesse até sabedoria para responder. E eu falei para ele assim, você entra no banheiro e põe o seu órgão para fora?
né? Você entra no banheiro com órgãos lá de fora? Não, mas e os mictórios? Eu disse, você já viu mictório masculino em banheiro feminino? Um trans feminino, ela vai entrar num banheiro feminino e ela vai usar o vaso como uma mulher usa. Não há necessidade nenhuma dela expor o órgão dela, se ela ainda tiver, né? Não tiver feito ainda a mudança. Aí eles falaram, mas é porque você não entende. Eu disse, não, vocês é que não entendem, né? Vocês é que não entendem. O trans vai usar o banheiro feminino, o trans feminino vai usar o banheiro feminino, igual uma mulher usa. Aí a minha colega ainda falou assim, que querem reforçar, né? Querem reforçar, ela falou, mas e quando vai se ajeitar? Eu digo, você se ajeita no corredor do banheiro, você se ajeita dentro do banheiro. Não, eu digo, então não vai mudar, gente. A gente tem que parar com isso, né? Você não pode falar de uma coisa que você desconhece. Ah, é fake news dizer que vai existir lei, que vai ter isso. Já existe. Eu disse, já existe, inclusive a guarda está sendo capacitada para lidar com isso. Então, a gente tem que começar a mudar os nossos paradigmas e baixar a guarda para entender. Não é fácil. Eu vou dizer para vocês que não é fácil, porque eu tive um pouco de dificuldade e ainda tenho em algumas coisas, né? Não é 100%. Mas foi louvável o curso, eu assim, mudei muito meu pensamento da primeira aula para agora, e eu agradeço e quero sim dar continuidade, porque eu acho que a gente aprende muito e aprender é necessário, né? Obrigada, gente. Dentinho? Flávio, só um comentáriozinho aqui, gente. Mudar realmente não é fácil. A gente fala, né? É muito bom falar. Tá ali, você fala, né? Fala bonito. Mas a mudança aqui, no nosso coração e na nossa mente, ela requer um certo tempo. Mas eu vou dizer para vocês, assim como seu depoimento e resultado do curso, teve também um guarda que veio até a mim, e ele disse que tinha filha, se ele estiver aqui, eu nem vou falar o nome, porque tem coisas que são pessoal, mas eu achei muito bacana, ele disse assim, que a filha dele é homossexual, já vivia com uma companheira, e depois que ele começou a assistir a aula, principalmente a de LGBT, ele disse que abraçou a filha dele, que disse para a filha dele que ela era família dele, era filha dele, que a casa dele estava aberta. Ele não contou toda a história, mas parece que a filha já estava ausente da família. Tanto que, gente, olhem só, o que vocês estão falando é real, tudo que vocês produziram. Tanto que ele disse assim, eu passei a aceitar, mas a minha companheira não. A mãe dela ainda não aceitou da forma com que eu aceitei. Então, ver o resultado de você participar, de você discutir, de você estar aqui na roda, colocar seu sentimento para fora, aquilo que você acredita, aquilo que você imagina ser ou não ser. Então, assim, é muito importante, porque esse depoimento achei fantástico, gente. O seu também, que eu acho que eu lembro de você lá no início, dá um choque na hora para a gente, mas quando a gente vai para casa, a gente começa a pensar, não é? Vamos pensar, vamos pensar. E aí, às vezes, quando a gente se depara lá na rua, ó, a luzinha acendeu. Flávio? Quer falar, Dentinho? Eu queria falar assim, como esse momento é de depoimento, eu quero dar um depoimento também. Só queria saber quem foi a companheira que falou antes dela, que deu o exemplo Foi a Josiane, né? Josiane. Oi? Josiane. Ah, foi a Josiane. Tá. Então, Josiane, muito legal você ter levantado isso, e eu quero contextualizar a história que você... Né, o depoimento que você me citou, e eu quero contextualizar até para dizer como nós somos machistas. Não é porque eu estou aqui, estou falando com vocês, eu deixei de ser machista. Talvez meu grau de machismo, a cada dia eu vou melhorando, diminuindo, mas isso não significa que a gente deixa de ser machista. Então, a história é o seguinte, né? Eu estava junto com o Flávio, junto com o Eurico Bombini, todos nós, né, do mesmo grupo, que enfrentamos o machismo, enfrentamos a violência contra as mulheres e tal, estávamos numa reunião, num fórum chamado Fórum de Gênero e Masculinidade do Grande ABC. E o Reginaldo Bombini, um cara muito bacana, muito envolvido, né? Uma pessoa assim fantástica.
Ele foi direto do serviço, era 6 e pouco da tarde, né? E levou uma amiga, uma assistente social. E ela participou da nossa reunião aquele dia, nós estávamos na reunião até falando a questão né, de desconstrução do machismo, era conversa e tal, né? Aí o Reginaldo, né, ele falou para mim, olha, Dentinho, eu trouxe a Luana, minha amiga, só que não vai dar para eu levar ela, né? Leva ela até o ponto de ônibus para mim, eu tinha um carrinho na época, né? Agora não tenho mais. Leva ela até um ponto de ônibus, ela pega o ônibus. Eu falei, mas onde ela mora? Em Santo André? Não, ela mora em São Paulo. Aí eu perguntei para ela, ela falou, eu moro na Zona Leste, em Sapupemba. E Zona Leste, onde eu moro, em Santo André, é divisa. Ela morava máximo 2 quilômetros da minha casa. Eu falei, não, Luana, se você não se importar, eu te deixo na tua casa, né? Ela falou, você faz isso para mim? Eu falei, fácil, você não se importar, eu te deixo em casa, tal. Ela falou, claro, né? Poxa, vocês são homens todos de confiança, né? Não tem porquê. Aí, o que aconteceu? Olha só, pessoal. Nós íamos indo para o carro, daí eu acionei o alarme, cheguei no lado da passageira, abri a porta para ela entrar, ela entrou, aí eu dei a volta por trás do carro, entrei no lado do motorista, a Luana pôs a mão assim na minha mão e falou assim, antes de você dar partida, na hora que ela pôs a mão em mim, eu falei, opa, né? O que essa moça quer comigo, né? Eu pensei besteira, né? Falei, opa, né? Agora é o caso, né? Pensei, já foi um machismo, né? Já foi uma coisa. Aí ela falou, posso fazer uma pergunta? Eu falei, posso. Você abriu a porta do carro para mim, legal, mas você abriria a porta do carro para o Reginaldo Bombini? Você abriria a porta do carro para o Flávio? Você abriria a porta do carro para o Eurico? Ou você abriu para mim porque eu sou mulher? Eu falei, não. Aí eu enchi, né? Falei, porque eu sou cavalheiro. Ela falou, você é machista. Ela falou, isso que você fez é um machismo. Porque ou você trata as pessoas todas iguais, e isso é gentileza, ou se você seleciona por ser mulher, você acha que eu não tenho capacidade de abrir a porta do carro? Por que você teria que abrir a porta do carro para mim? Isso é machismo. Ela assim, jogou na minha cara. Eu falei, puta lição, né? Ela falou, cavalheirismo é machismo, porque cavalheirismo seleciona quem você vai ajudar. Você vai ajudar moça, mulher, bonita. Se for uma velha, você talvez até ajuda, né? Mas homem você nunca ajuda. Você nunca toma uma iniciativa para deixar um homem entrar na fila na sua frente, abrir a porta do carro para um homem, né? Então, olha, isso foi uma... E olha que eu estava discutindo machismo, hein? Isso foi uma grande lição, Flávio. Eu acho que em todos os grupos eu dou esse depoimento que agora eu aprendi. Eu deixei de abrir o carro para mulheres? Não. Mas agora eu abro para homens também, abro para idoso, para qualquer pessoa. Ou, dependendo da situação, não abro a porta para ninguém. Cada um que vai abrir a sua porta, né? Ou você é generoso e gentil com todas as pessoas, né? Ou você é machista querendo privilegiar as mulheres. É isso. Desculpa o tempo aí que eu tomei, Flávio. Mas isso é um depoimento que eu acho que pode ajudar outras pessoas. Homens, não sejam gentis, não sejam cavalheiros, sejam gentis. Com homens, mulheres, idosos, idosas, com todo mundo. Com preto, com branca, com amarelo, com todo mundo. Né? Cavalheirismo, eu aprendi que é machismo. Obrigado, Flávio. Não, é muito importante, Netinho, muito importante essa sua fala, muito importante. Assim, a gente precisa, assim, uma das coisas que a gente faz, né, nesse caminho que a gente está discutindo com vocês, a gente deixar de ser machista, é a gente começar a olhar para as nossas questões machistas e sempre pensar, sempre que você, que nem a gente ouve uma música, aí você pensar nessa música, essa música está sendo machista? Essa música está colocando a mulher numa posição de inferior, está colocando o homem numa posição de superior? Então a música é machista. Né? Se uma música assim, essa música está falando mal de uma pessoa negra, ela está dizendo que ser branco é melhor do que ser preto, é uma música racista, piada, né? Então a gente tem que começar a olhar para as coisas e pensar nas coisas se essa coisa é machista ou não, né? Então
a gente tem que estar o tempo todo atento mesmo aos nossos pensamentos. Né? Porque o único jeito, gente, de romper com isso é através da reflexão mesmo. É através do pensamento. Isso que a companheira fez em relação ao banheiro, né? Em relação ao banheiro, ela pensou que a pessoa traz aquilo como se fosse uma verdade pronta, né? Que o machismo, ele vem sempre com verdade pronta, gente. Ele vem com verdade pronta, assim, briga de marido e mulher não se mete a colher. É uma verdade pronta. Mas aí você pensa, opa, mas como assim não mete a colher? A gente tem que meter a colher sim, a gente tem que tirar a mulher da situação de violência. Então a gente pensa. E a mesma coisa do banheiro. Para falar assim, o banheiro não pode ser um banheiro só. Aí a gente fala, e avião? Você não vai no banheiro, no avião só não tem um banheiro para todo mundo? Né? O avião tem um banheiro, o ônibus, né? O ônibus de viagem, só tem um banheiro. Não tem um banheiro para homem, um banheiro para mulher, né? É um banheiro só que todo mundo entra. Todo mundo entra, todo mundo usa. Um de cada vez, né? O banheiro é assim. Né? Não precisa... Então, mas às vezes vem uma verdade pronta e a pessoa não consegue pensar, né? E esses grupos que a gente faz com vocês, o objetivo nosso é esse, é colocar a pessoa para pensar. Ela tem que olhar para as coisas, olhar para as situações e pensar sobre elas. Pensar sobre as situações e tirar a sua própria conclusão, sabe? As pessoas têm que... Porque a gente vê isso lá no grupo de homens que a gente faz, o Dentinho e eu. O grupo de homens, gente, às vezes tem alguns homens que estão lá que eles não são capazes de pensar por conta própria. Não tem pensamento próprio. A pessoa não é capaz de elaborar um pensamento. Tudo que ela fala é repetição, sabe? Tem pessoas que às vezes falam com a gente e só fica falando em jargão, assim. Sabe jargão? Frase pronta. Mulher é tudo assim. Homem é tudo igual. Mulher só gosta de se exibir. Mulheres são tudo narcisistas, sabe? Começa a falar só frase repetida, assim, sem capacidade de pensar. E a gente, nesse trabalho que a gente faz de reflexão, né, a gente fala, propõe, as pessoas falam, a gente ouve, debate, a pessoa começa a aprender a pensar com a própria cabeça, sabe? A pensar com o próprio... a ter consciência, né? Consciência, é isso que a gente chama de consciência. Você ser capaz de analisar as coisas e gente, em qualquer idade, viu? Não tem essa coisa de falar, que é outra frase, o machismo às vezes fala assim, né? Ele fala assim, pau que nasce torto, morre torto, né? Tem uma música lá que falava isso também, né? E é mentira, gente. Mentira. A gente vê o tempo todo lá as pessoas mudando. Você vê, a gente vê lá no final do grupo, né? Homens que já chegaram para nós lá na hora de falar, né? Encerrar o grupo, ele dá o depoimento assim, gente, olha, se eu não tivesse participado aqui desse grupo, eu teria matado a minha ex-mulher. Ele falava, eu ia matar a minha ex-mulher. E ter participado dessa formação aqui, eu mudei e agora não quero mais isso, nem para ela, nem para mim, né? Nem para ela, nem para mim. Então, assim, gente, quando a gente vê uma morte que nem um feminicídio, a gente olha para aquilo e pensa assim, puxa, é uma morte que a gente poderia ter evitado. A gente podia ter evitado essa morte. Como agora há pouco uma companheira falou, se os homens, né, se os meninos aprendessem isso na escola, desde criança, né, se os meninos ouvissem isso lá na escola, desde pequenininho, que ele tem que respeitar a menina, que ele tem que tratar a menina de igual para igual, né, que ele tem que não ser machista, desde pequenininho. Se ele aprendesse isso, a gente ia evitar que tivesse feminicídio no futuro. Porque os homens falam isso para nós assim também. Falando, pô, se eu tivesse participado de um grupo como esse aqui, sei lá, na escola, no colégio, qualquer lugar, eu não estaria aqui hoje, eu não teria cometido essa violência que eu cometi. Porque essa violência que a gente comete é falta de conhecimento, é falta de reflexão mesmo. Então a gente aprende na brutalidade, né? Nós homens a gente cresce na brutalidade. Ser homem na nossa sociedade, é isso que vocês falaram, né? Desde criancinha ele é ensinado a ser forte, não pode chorar, tem que ser valente, tem que enfrentar os bichos, tem que enfrentar a barata, né? Às vezes tem menino que morre de medo de barata, mas ele não pode mostrar que tem medo. Então ele vai lá, tem que matar a barata, porque o homem não pode mostrar medo. Então, se vem um companheiro querer bater em você na escola, você não pode fugir, você tem que enfrentar. Né? A gente ouvia coisas assim, se você apanhar na rua, vai apanhar em casa também. Sabe? Frases que a gente, homem, cresce ouvindo, né? E o homem aprende a sofrer desde cedo, porque ser homem é aprender a sofrer. É aprender o sofrimento, aprender a sofrer e sofrer calado. Né? O homem não fala do seu sofrimento, né? Das suas dores. Os homens não falam do seu sofrimento. Né? Você viu, escreveu aí no filminho que a gente passou, que o homem não conta o seu maior problema o seu melhor amigo. O homem não conta. O homem pode estar com problema, gente. Olha, às vezes você chega um homem ali que está querendo se matar, se você encontrar com ele, tudo bem, ele vai falar, tudo bem, tá jóia. Ele vai falar que está bem. Ele nunca vai dizer para você, porque o homem não pode mostrar fragilidade, né?
O homem tem que estar sempre mostrando força, né? E os homens não vão no médico, né? Não procuram médico. Porque procurar médico vai ser sinal que ele é frágil. Então, os homens fogem dos médicos. Os homens só vão no médico quando está já... né? A doença já está toda espalhada, a doença já está toda... está afetando a vida dele, que ele vai no médico. E a diferença, né? Você vê na cultura das mulheres, as mulheres não têm esse medo, né? As mulheres falam com as outras dos seus problemas. Se uma mulher está com um problema em casa, gente, ela tem pelo menos umas 3, 4 amigas que ela pode ligar e contar seus problemas. Ela senta, conta, e a mulher lá do outro lado vai ouvir, vai acatar, vai acolher. Agora, os homens não. Os homens, ele não tem para quem contar, não conta para ninguém. E se ele contar, gente, pior é isso. Às vezes ele conta para um amigo e o conselho... Sabe como é que é os conselhos de homem, né? Vocês sabem, né? Você conta, descobri que minha mulher tá me traindo. Aí o que o amigo vai falar? Mata os dois, né? Dá um tiro, dá uma surra nela, né? Os conselhos que vêm de homem é assim. Eu estou me sentindo meio mal. Toma um conhaque aí, toma uma cachaça, você vai ficar melhor. Então, os conselhos dos homens é sempre assim, né? Vai na casa de prostituição, você vai ficar melhor. Então, assim, os homens têm um descuido, né? Nós, homens, a gente não aprendeu a cuidar. A gente não cuida uns dos outros. A gente não cuida dos homens. A gente não cuida dos meninos, né? Então, os meninos é isso. Eu lembro de um homem, uma vez, lá no nosso grupo, né, de homens, o homem falou assim, a gente estava falando dessas discussões, ele falou assim, o único beijo que ele deu no pai dele foi no caixão. Né? O pai dele estava no caixão, na sala, assim, e ele foi lá e beijou o pai, né? Foi o único beijo que ele deu no pai dele. Né? Então, você vê a que ponto, né, que chega nosso machismo, né? Nossa sociedade machista. E isso que o Dentinho falou é muito importante para a gente pensar isso, sabe? Então, para saber se a gente está sendo machista com uma mulher, é só pensar, eu estou tratando ela do mesmo jeito que eu trato um homem? Né? Se você estiver tratando igual, você não está sendo machista. Agora, por que assim, que às vezes é uma mulher, que você chega na mulher, você encontra com ela, você dá um beijo no rosto da mulher. Se chega um homem, você dá a mão, não quer, né, nem tocar no homem. Então, isso é machismo, né? Se você beija os homens, pode beijar a mulher também. Né? Agora, se você olha para o corpo da mulher, né? A mulher está de costas, né? Os homens no Brasil têm esse péssimo costume, né? Você está conversando com a mulher de frente, a mulher fala que ele está olhando para o seio dela. Né? Tá o tempo todo olhando para o seio. Se ela está de costas, está olhando para a bunda dela. Então, assim, sabe, é um gesto machista mesmo que os homens fazem. Né? De olhar como se fosse um objeto, né? Como se fosse um objeto. Não olha de igual para igual, assim, com uma companheira de trabalho, uma companheira, uma amiga, né? Não, olha para o corpo dela como se fosse um objeto de sua gratificação, né? Então, é uma coisa que a gente precisa enfrentar mesmo. A gente precisa enfrentar, não é uma coisa que a gente tem que aceitar, não. Eu vou colocar aqui mais um pouco para vocês uns dados, só para comprovar, trazer dados aqui do que vocês falaram aí na apresentação de vocês, em relação às desigualdades que a gente vê na sociedade, né? Então, só para... Dá para ver aí, gente? Ó, só para vocês verem. Trazer uns dados aqui do IBGE, que é muito importante a gente pensar, porque às vezes a gente fala de desigualdade salarial e as pessoas não conseguem entender. A gente fala, os homens recebem mais que as mulheres, né? Eu já vi vários homens falar isso. Mas como? Eu nunca trabalhei numa empresa que pagasse homem de um jeito e mulher de outro. Mas olha que interessante. Então, pegamos o dado do IBGE, como é feita essa média aqui? O IBGE, ele soma, né? O IBGE vai na casa de todo mundo, né? Nesse ano o IBGE está indo na casa de todo mundo. O IBGE vai lá e vê quanto que um homem ganha, quanto que é o salário de um homem, e aí soma no Brasil inteiro quanto que ganham os homens e divide pelo número de homens para saber a média. Quanto que ganha em média um homem no Brasil, quanto que ganha em média uma mulher no Brasil. Então, olha que interessante. Quando você vai para a média geral de quanto que ganha um brasileiro, uma brasileira em média no Brasil. É esse número de baixo, o último número aqui, ó, média geral. R$ 2.308. Então, essa é a média de um salário de uma pessoa no Brasil. Né? Então, você podia falar, olha, uma pessoa em média ganha 2.308. Agora, vamos separar por homem e mulher. Então, agora vamos pegar só os homens, só as mulheres. Fazer a média. Quanto que deu? Os homens recebem, em média, 2.555. As mulheres recebem, em média, 1.985. Você vê que, nessa média, os homens recebem R$ 500 a mais, em média, que as mulheres. Então, só por ser homem. Isso que a gente falou, ó.
as mulheres são capazes de fazer qualquer profissão, qualquer trabalho, não tem mais diferença. As mulheres podem fazer qualquer profissão. Mesmo assim, elas ganham R$500 a menos, em média, do que os homens. Agora, quer ver? Vamos olhar por cor da pele. Olha a questão da cor da pele, como ela vai influenciar também. Aí vamos dividir agora, separando só os homens brancos, né? Só os homens brancos. Os homens brancos no Brasil ganham, em média, R$5.424. Quanto ganha uma mulher branca? Em média, R$4.239. Agora vamos para o homem negro. Quanto que ganha um homem negro? R$3.829. E uma mulher negra? R$2.625. Então, você vê, gente, quando você olha para isso, você vê assim, agora vocês vão dizer, no Brasil não existe machismo, no Brasil não existe racismo. É só olhar, né? Quanto que uma pessoa ganha em média. Se ela nasceu, eu conheço pessoas, né, um rapaz que eu conheço, assim, que um irmão é branco, o outro irmão é preto, né? Eles são irmãos, né? Só que um é branco, o outro é preto. A cor, né? A cor da pele, assim, um é branco, o outro é preto. E olha a diferença. Se um menino é branco, ele vai ganhar quase o dobro, né, do que ganha um menino negro. Só pela cor da pele. Né? Só pela cor da pele ser diferente, a média de salário muda. E no Brasil você vai ver, né? Agora, olhando para essa tabela aqui, a gente vê como no Brasil o racismo é mais forte até que a questão de gênero. Você vê, uma mulher branca ganha mais do que um homem negro. Então, primeiro vem o homem branco, depois a mulher branca, e depois vem o homem negro. Então, a questão de cor, ela prejudica mais, né? Ela é mais discriminatória do que a questão de sexo. Né? Então, é uma coisa para a gente olhar. A gente precisa olhar para essas coisas, olhar para essas desigualdades. Né? Não é tudo igual, gente. Não é tudo igual. E quando a gente vai para trabalho doméstico, então, né, aquelas tarefas domésticas, a maioria dos homens hoje fazem tarefas domésticas. A maioria faz. Mas quando você faz uma pesquisa aqui para entender, olha a média, né? A média é que as mulheres trabalham por semana 18 horas,5. E a média que um homem trabalha em casa por semana, 10 horas,3. Quer dizer, as mulheres ainda trabalham quase o dobro do que trabalha um homem em casa. Então, os homens fazem, mas as mulheres ainda fazem muito mais. Né? E isso, pessoas ocupadas, né? Os dois trabalham fora, os dois chegam em casa e ajudam. Quando você vai pensar em pessoas não ocupadas, pessoas que não estão, né, no trabalho, tem homens que ficam em casa, tem mulheres que ficam em casa. A média ainda é muito alta para a mulher. A mulher vai trabalhar 23 horas, enquanto o homem vai trabalhar 12 horas. Então, essas tarefas domésticas ainda sobrecarregam a mulher. E tem uma coisa que a gente quase não fala, mas é importante falar, que tem aquilo que a gente chama de sobrecarga mental, né? Sobrecarga mental que as mulheres têm. Porque as mulheres, ela não só faz todas as tarefas, mas ela organiza a casa também. Então, ela está o tempo todo olhando, ela sabe o que tem no congelador, ela sabe o que tem na geladeira, ela sabe se está faltando mistura, ela sabe o que vai fazer para a janta, ela sai de manhã de casa já pensando o que vai fazer para a janta já. Então, isso é uma sobrecarga. Toda mulher sai, passa no mercado, depois, antes de voltar para casa, compra alguma sacolinha de coisa para levar para casa. E pensa se tem para comprar alguma coisa para o filho na escola. Então, a mulher tem uma sobrecarga mental. Assim. Enquanto muitos homens podem até ajudar alguma coisa, mas ajuda só quando a mulher manda. Tá? Quando a mulher fala, vai lá, lava a louça. Aí ele vai e lava. Mas ele não fica preocupado se a louça está suja lá. Então, ele não assume aquilo como se fosse uma tarefa dele. Ele ocupa um papel de ajudante mesmo. Né? E quando os homens falam, eu ajudo. Porque é isso mesmo, é um ajudante. Ele não consegue pensar por conta própria. E ele mesmo decidir que ele vai lavar a louça, ele mesmo decidir que ele vai lavar o banheiro. Né? Porque alguém falou aí nessa vantagem que os homens têm, né, de fazer xixi em pé. Mas isso dentro de uma casa, gente, isso é uma coisa terrível. Né? Quem é mulher aqui que limpa o banheiro, porque é isso, né? Quem que limpa os banheiros? As mulheres são homens ou são mulheres? Né? Porque eu acho assim, se o homem faz xixi em pé, eu gostaria que ele lavasse o próprio banheiro. Né? Se for capaz dele lavar, se é ele que lava o banheiro, ele quer fazer xixi em pé, beleza. Agora, se é uma mulher que lava o seu banheiro, faça esse xixi sentado, rapaz. Né? Não vai deixar de ser homem porque faz xixi sentado. Não vai fazer aquela sujeirada no banheiro, né? Faz xixi para todo lado. Aí é um costume, parece bobo, né? Fala, não, que fazer xixi em pé. Mas vai refletindo na desigualdade, né? Nessa exploração das mulheres, né? Da que a mulher tem que fazer a tarefa. E mesmo as mulheres aqui, né? As mulheres que conseguem, às vezes, sair de casa e trabalhar, muitas vezes a mulher, para conseguir fazer isso, sair de casa e trabalhar, tem que ter uma mulher em casa cuidando dos filhos dela. Pode ser a avó,
pode ser uma empregada, mas é sempre uma mulher que está naquele papel ali. Até para as mulheres se libertarem da casa, precisa ter uma outra mulher lá, né? Então, a gente precisa... Por isso que é tão importante a gente mudar os homens, né? São os homens que precisam de mudança, né? Não são as mulheres. E esse machismo, né, que mata, então, as mulheres, esse machismo que prejudica os próprios homens também. Então, você vê quando a gente vai pensar na delinquência, né? Vamos pensar nos crimes, na delinquência, nos roubos, você vai ver que 99% são homens que cometem. Quando você vai para a drogadição, né, para o tráfico de drogas até, você vai ver que a maioria são homens que estão lá envolvidos. Você vai para o alcoolismo, você vai para o número de homens que sofrem estresse, né? Que adoecem por causa do estresse. O suicídio, né? Que é aquilo que vocês trouxeram também, que é um número enorme de homens que cometem suicídio. E aí a gente vai para os dados, né? Vamos pegar a população carcerária do Brasil. O Brasil tem 733 mil presos, 691 mil são homens. Então, você vê que só 42 mil mulheres. Só. E pensar que essas 42 mil mulheres que estão presas, muitas são por estar envolvidas com o homem do tráfico, né? O companheiro dela é traficante, ela muitas vezes entra no meio também, mas ela é envolvida pelo crime do homem. Então, a maioria são homens que estão no sistema penitenciário. E olha, a gente deixar homem só, junto com o homem, que nem a gente, os presídios acham uma coisa horrível, né? Mas quando você deixa dentro de uma prisão, imagina, são 733 mil homens que vivem lá presos entre homens, né? Então, lá dentro, o machismo se potencializa, né? O machismo, a maldade, se potencializa lá dentro da cadeia, né? Número de suicídios. Então, você vai olhar aqui do total de 13.467 de suicídios no ano, no Brasil, 10 mil foram homens. E mulheres, 3 mil. Quer dizer, os homens se matam 3 vezes mais do que as mulheres. Então, você vê que esse machismo está atingindo os homens também, né? O machismo mata as mulheres, mas o machismo mata os homens também. O machismo está fazendo mal para os homens. Então, quando a gente fala de machismo, gente, quando a gente fala de que a gente tem que enfrentar o machismo, olha, é importante dizer que a gente, nesse trabalho, não é contra os homens. Não é contra os homens. Tanto que o trabalho que a gente faz lá, a gente acolhe esses homens. A gente acolhe. Chega lá um homem que cometeu uma violência contra a mulher, a gente acolhe esse homem, a gente conversa com ele, a gente faz reuniões como essa que a gente está fazendo aqui com vocês, com ele. Porque se ele não mudar, gente, não adianta nada você pôr na cadeia, ele vai ficar lá preso, quando sair de lá não mudou nada, tá? Vem igualzinho que ele estava quando entrou. Mas quando a gente faz um trabalho como esse, senta com ele e ouve a história dele, muitas vezes esse homem chora lá com a gente, né? Às vezes chora contando as violências que ele sofreu. E aí, né, só para dar um exemplo, né, sábado, né, o rapaz contou esse exemplo para nós lá num grupo de homens que ele faz, de um homem que tinha batido na mulher e estava lá no grupo de homens, né? E aí, de repente, num dado momento ali no meio da reunião, alguém contou alguma coisa, contaram um depoimento lá, e esse homem começou a chorar. E aí, quando foram lá, né, acolher ele e tal, ele contou assim no grupo, né, que quando ele era criança, o pai dele abusou sexualmente dele, né? O pai dele abusou sexualmente dele. E aí a gente ali no grupo ficou discutindo, né? Que esse homem foi, quer dizer, desde criança ele foi incentivado à violência, né? O pai abusou dele, ele cresceu a vida violento e cometeu depois a violência também, né? Ele reproduziu a violência também com os outros. Mas se você não fizer um trabalho com esse homem, se ele for capaz de enxergar isso, ele vai continuar cometendo violência, né? Por isso que a gente precisa, né? Ao mesmo tempo, um movimento duplo. É isso que a gente falou, tem que fortalecer as mulheres têm que denunciar. As mulheres não podem ficar com dó dos homens. As mulheres não podem ficar com pena dos homens, não. As mulheres têm que ser fortes, denunciar mesmo. Gritou, denuncia. Xingou, denuncia. Não aceita a primeira violência, a mulher não pode aceitar. Agora, nós, homens, precisamos cuidar desses homens, gente. Nós, homens, precisamos cuidar desses homens. Nós, homens, precisamos sentar com eles, ouvir as dores deles, ouvir e deixar que ali, ele aos poucos vá mudando a cabeça dele para ele sair dessa cena de violência. E ele lá no final vai ver que foi bom. Tem vários homens, todos os homens que passam pelo nosso grupo, gente, no final, ele fala isso. Olha, eu vim aqui obrigado, eu vim aqui cumprir uma pena,
mas foi a melhor coisa que aconteceu para mim na minha vida, né? Ter participado desse grupo aqui mudou minha vida, e eu estou feliz, né, de estar mudado. E olha, e quando a gente está fazendo esse convite para vocês agora, né, das 40 pessoas que vão ficar para o final aí, que eu queria até reforçar que se algumas de vocês quiser continuar na formação, quiser estar nesse grupo aí das 40 pessoas finais, passa o nome aí para Socorro, dá o seu telefone, que a gente vai montar um grupo de WhatsApp e montar esse grupo de 40 pessoas, que a gente espera que esse grupo de 40 vai ser essa equipe de multiplicadores aí em João Pessoa, para fazer esse trabalho aí, para falar da importância, falar com as pessoas, porque esse conhecimento tem que chegar, gente, a gente tem que transmitir ele para as pessoas. Então, quem tiver interesse de ser uma dessas multiplicadoras, deixa um nome aí para a gente poder depois contatar, né? Fazer os grupos com vocês. Mas agora, para a gente já ir finalizando, eu queria abrir de novo a palavra, ver se alguém quer comentar mais alguma coisa, vamos fazer mais alguns comentários, porque a hora está passando e a gente já está indo para o encerramento já. Vamos abrir mais um pouco para mais algum comentário? Flávio, só complementando isso que você falou, né? Na verdade, não existe um culpado, né? A sociedade machista, a gente não consegue encontrar o culpado. O que a gente consegue é fazer uma reflexão e fazer a mudança, porque culpado mesmo a gente não encontra, né? Então, mas o Flávio acabou de falar, algumas pessoas que vieram essa semana, levanta a mão quem já me deu o telefone, o nome e o telefone. Quem quiser participar do segundo momento do curso, o ano que vem, eu vou passar novamente essa folhinha em branco, passo o nome e o telefone, e eu passo para o Flávio, né, Flávio? Ele vai montar um grupo, você já, falando quem não deu e quer participar, bem? Tudo bem? Eu vou entregar a folhinha, quem quiser é só pedir aqui para a colega e vai anotando o nome e o telefone, certo? Ô, Flávio, nós temos uns minutinhos ainda para mim falar uma coisa. Pode falar. Pessoal, sim. Olha, eu novamente, eu me sinto assim honrada, agradecida, porque o meu papel aqui, eu não vim aqui dar uma palestra para vocês, eu vim facilitar essa reflexão que a gente faz. O meu papel aqui, minha função, foi gerar esse debate que vocês tiveram aqui em todos os grupos. Eu já tive mais ou menos uns 40 encontros aqui com vocês, rodando os grupos, mas o meu papel, o papel da Liana, o papel do Legi, do Elosman, da Domênica, que eu acho que daqui a pouco ela está aqui, é facilitar esse debate, tá? À medida que a gente facilita esse debate, a gente descobre, eu pelo menos descobri, acredito que o Flávio também, o quanto que vocês têm conhecimento, o quanto que vocês já lideram na área de vocês, o quanto que vocês já olham a população com outro olhar, certo? Isso tudo que a gente falou aqui, vocês vão levar para o profissional de vocês, para a família de vocês, mas é um olhar que vocês já têm, só precisava ampliar um pouco mais. É isso? Mas para ampliar esse óculos, eu vou contar uma historinha do meu primeiro grupo em 1991. Longe, né? Eu tive um grupo de mulheres que ela vinha das periferias, de Olaria, na cidade de Ribeirão Pires, lá em São Paulo. E uma das dinâmicas que eu provoquei, que eu coloquei elas para discutir, era a questão da gente fazer uma reflexão sobre a nossa vida. Como a gente enxerga a sociedade, como a gente enxerga a nossa vizinha, começando pela vizinha mesmo, como a gente enxerga a nossa rua, nossa vizinha, nossa comunidade. E aí eu dei uma tarefa para elas, gente. Dei uma tarefa mínima. Pedi para elas, à medida que elas fossem para casa, e tinha algumas que iam a pé mesmo, elas enxergassem nesse caminho alguma coisa que ainda elas não tinham visualizado naquele caminho, que fosse no ônibus, que fosse no trem, ou que fosse a pé, ou na comunidade delas. E aí, na outra semana, elas trariam um resultado. Gente, eu tive vários depoimentos, eram 25 mulheres, não tinham homens,
de mulheres que disseram assim, olha, eu passei por um lugar, pela minha rua, eu não enxerguei que tinha um prédio, mas o que me chamou a atenção foi a história de uma mulher que passava todos os dias, colegas, só um minuto, passava todos os dias e tinha um pé de limão, ela nunca tinha enxergado o pé de limão naquele caminho. E naquele dia ele enxergou um pé de limão carregado de limão e ela passou a colher limão naquele pé de limão. Então, quando a gente olha, né, para a gente, que é a nossa reflexão, e quando a gente começa a olhar a sociedade de forma diferente, pode ter certeza que a gente vai encontrar esse olhar bem mais ampliado do que o que a gente tem aqui dentro. Tá? E muitas vezes a gente tem medo de enfrentar esse olhar, tem medo de enfrentar aquilo que a gente não quer nem enxergar, certo? E esse pé de limão me levou para a vida inteira, porque já fazem 30 anos que isso aconteceu. A forma com que a gente enxerga quem está à nossa volta, tá? O colega, a companheira, o nosso companheiro, a nossa companheira, os nossos filhos, como é que a gente enxerga como mãe e como pai de família? Como é que a gente educa? Esse é o novo olhar que a gente precisa ter, tá bom? Flávia, era isso que eu queria colocar. Mais uma vez, muito obrigada, viu? Legi, quer falar alguma coisa, Legi? Só um minuto, Flávia. Pois é, rapaz, em poucas palavras, né, expressar exatamente assim a grandeza que é tudo isso, né? Ser muito grato, sabe, Flávio, pela oportunidade assim que me é dada de poder, diante dessa troca aqui de conhecimento com todas estas pessoas que brilhantemente participam, né? E aí eu saio diante desse campo de conhecimento riquíssimo, riquíssimo em várias maneiras, né? Na maneira de falar, e aí melhora a nossa maneira de se expressar quando nós ampliamos aí o nosso pensamento, né? Através do conhecimento, essa nova, como foi dito por Socorro, nosso olhar, né? E aí a gente se comporta diferente, a gente passa a se comportar diferente, né? A gente passa a conversar diferente diante das diversas situações em que já passamos e que às vezes não soubemos como lidar com aquela situação, né? E de agora em diante, assim, será diferente, sem dúvida nenhuma. Então, é com muita alegria, né? E agradeço por este período tão maravilhoso, né, também juntamente com a diversidade de pessoas, né, vários grupos eu passei também assim girando como Socorro, né, e só aprendi, né, imensamente mesmo. Então, muito obrigado. Sintam-se todos abraçados e abraçadas. Dentinho? Pessoal, eu queria retomar um pouco a fala do Flávio, né? Antes que a Socorro falou, né? O Flávio estava falando. E aí eu quero falar um pouco enquanto facilitador do grupo E Agora, José. Eu queria reforçar, né? Vou ser repetitivo, reforçar o que o Flávio falou do acolhimento dos homens autores de violência, da empatia que a gente tem que ter com esses homens, né? E lá não há separação entre facilitadores e os autores, a gente se mistura, a gente acaba tendo uma convivência legal, acaba um torce para o time X, outro para o time Y, e quando joga os dois times, um perde, aí tem aqueles sarrinhos, tudo, vai fazer uma amizade. Tudo bem, legal. Só que, importante frisar que nós, do grupo, né, do projeto, não passamos a mão na cabeça dos homens. Eles estão lá responsabilizados por uma violência que cometeram. A gente não passa a mão na cabeça, né? Ah, tudo bem, né? Mulher reclama menos. Não, né? A gente tem que ter esse foco, né? Que eles estão lá responsabilizados, né? E nem passamos pano pelas violências cometidas, né? Eles estão lá responsabilizados e a gente tem que levar esses homens a refletir que eles cometeram um erro, né? Não tem nada a ver você ser empático, ter amizade e, né,
e ser legal, simpático, né? E ficar passando pano pela violência que o cara cometeu. Isso não existe no nosso grupo, né? A gente tem que ter o foco que eles estão lá responsabilizados. São culpados, sim, e eles têm que pagar uma pena, né? Porque assim, se a gente assim, falar, eles vão lá, a gente tudo alegre, tá bacana, né? Dá a impressão que eles estão lá num momento de lazer só. Não, não é isso. Tá? Eles estão lá responsabilizados por uma violência que cometeu. Tá? Mas isso não significa que a gente vai tratar eles brutalmente. A gente acolhe, a gente ouve, tal, mas não passa pano, não passa mão na cabeça. Só para esclarecimento. Claro. Obrigado. Legal, Dentinho, legal. Socorro, tem mais alguém da equipe aí? Eu queria passar também, se tiver mais alguém da equipe. E se tiver mais também a Ana, se tiver aí, quem mais tiver aí quiser. É bom a gente já ir falando, né? Que é a última oficina hoje, né? Hoje é uma coisa importante para nós, né? Eu quero bolo, viu? Manda pelo correio aí. Mais alguém, gente? Deixa eu ver se mais alguém vai querer falar, gente. Oi, Ana, saudades. Olá, Flávio, boa tarde. Oi, tudo bom? Prazer revê-lo, ver Dentinho também, não é? Bem, boa tarde a todas, a todos. Nós hoje... Olá, Dentinho, nós hoje estamos... Deixa eu ficar aqui. Nós hoje estamos encerrando a primeira fase, não é, do projeto João Pessoas. A segunda fase provavelmente começará em janeiro, provavelmente não. Pelo que nós, não é, Flávio, já estamos cronometrados, organizados. A segunda fase deve começar no dia 18 de janeiro. Perfeito. Só que a dinâmica vai ser um pouco diferente. Não se preocupem, porque até o final de novembro, todas as informações sobre a segunda fase será encaminhada para a guarda através do Comando Geral e do DIROP e para os demais servidores através do WhatsApp que nós temos, né, e através dos e-mails também pessoais, porque quando vocês foram indicados, veio a informação, nome completo, matrícula, telefone e e-mail. Então, quem disponibilizou o e-mail, essas informações também irá para o e-mail. Isso eu estou falando os demais servidores que não, né, os guardas. E o nosso grupo, porque nós temos um grupo também de WhatsApp, né, com os servidores que são de outras secretarias que não a guarda municipal, porque a guarda já tem um canal de comunicação próprio que é através da Diretoria de Operações, que é o DIROP. Então, eu quero agradecer em nome da Prefeitura, não é, de todas as secretarias envolvidas na organização desse projeto, que é a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, a Secretaria de Segurança do município, né, a CEMUSB, na qual a Guarda Civil Metropolitana está lotada, e a Secretaria também governamental, que é a SEGOV, né? Representado nesse projeto pela Coordenadoria da Pessoa com Deficiência e a Coordenadoria de Promoção à Cidadania LGBT e Igualdade Racial. Então, nós estivemos juntos todos, desde o final de maio, quando se deu a abertura no Uniesp. Eu acredito que todos vocês estavam, pelo menos em algum dos dias, não é? Porque nós fizemos a abertura em 2 dias, em 4 horários, exatamente em razão da logística. É muito difícil, né, retirar os guardas civis de seus postos de uma vez só. Então, nós fizemos essa abertura em 4 momentos.
há servidores de outras secretarias que só entraram praticamente um mês após, não é isso? Então, não participaram, infelizmente, desse primeiro momento que foi a abertura, mas estiveram conosco esses 5 longos meses, não é isso? Então, o agradecimento do empenho, não é, de cada um em se esforçar para, de fato, adquirir mais conhecimento e reverter esse conhecimento para o seu trabalho, o seu mistério diário, não é? É um assunto extremamente importante e sério, a forma como nós tratamos os nossos munícipes, né? Primeiro, que eles são pessoas e, como todos nós que também somos, merecem todo o respeito e consideração. Segundo, porque são contribuintes. São eles, inclusive, que, com o pagamento dos seus impostos, pagam os nossos salários, não é, de servidores. Tanto aqueles que têm estabilidade, como aqueles que são comissionados. Então, são todos eles, é a população de João Pessoa que paga os nossos salários e que devem ter revertido para si o serviço, né, os serviços públicos da melhor qualidade possível. Então, é essa a nossa missão, mesmo porque nós também somos munícipes, nós também, né, precisamos desses serviços e gostamos que eles sejam nos dados também com qualidade da melhor forma possível. Então, esse projeto, ele deve, de fato, nos orgulhar, não é? Orgulhar cada servidor público e cada munícipe da nossa capital. Não é toda a prefeitura, não é toda a administração municipal que investe recurso humano, como a prefeitura investiu, tempo, logística, não é? Um comprometimento com um banco internacional, que é o Banco Interamericano, para formar parcela de seus servidores. Minha gente, esse é só o início, porque o João Pessoas se transformará em um programa municipal. E vocês, inclusive, que estão aqui concluindo essa etapa, podem futuramente, quando eu não estiver mais aqui, Renê não estiver mais, Jéssica, Nídia, Geraldo, serem exatamente as pessoas que vão compor a comissão gestora do programa João Pessoas, Cidade Diversa e Inclusiva. Não é? No próximo ano, ou então no outro próximo, no lugar de Ana Carolina, Renê estarem aqui falando, Jéssica, Geraldo, Nídia, vão estar vocês, tá certo? Na condução de novos colegas servidores, não é? Então, é extremamente importante. Muitas vezes, a grande onda, aquele tsunami, não é, que é avassalador, ele começa com uma pequena ondulação. Então, que nós sejamos, bem entendido, essa pequena ondulação, para que viremos, de fato, uma onda grande que alcance todas as secretarias da prefeitura, formando, não é, para a prevenção e enfrentamento à violência institucional dentro da nossa capital, para que na nossa capital, de fato, nós tenhamos os menores índices, ou até, quem sabe, o índice zero, não é, de violência institucional. Que nós, como servidores, não sejamos os reprodutores dessa violência. Ao contrário, não é? Nós pensemos em mecanismos de enfrentamento, tá certo? Na certeza de que todas as pessoas, de fato, merecem respeito, serem tratadas com dignidade, porque são pessoas, independentemente de serem negras, pobres, mulheres, migrantes, não é isso? População LGBT, independentemente da orientação sexual, da identidade de gênero, não é? Que foram, enfim, aprendizados que todos nós tivemos aqui, independentemente de ser pessoa com deficiência, ser pessoa sem deficiência, são pessoas, não é? São pessoas. Então, eu deixo o agradecimento mais genuíno, reiterado, não é? De todos os que compõem o comitê gestor, das secretarias que estão envolvidas, da administração municipal, e na certeza de que
desses 200 e poucos alunos, né, cursistas, 40 irão conosco para a segunda fase, 15 guardas civis metropolitanos e os demais servidores das demais secretarias, esses já estão instantaneamente na segunda etapa, tá certo, minha gente? Mas todas essas comunicações serão dadas, as informações serão enviadas para as respectivas secretarias, não se preocupem, porque os ofícios vão sair da Secretaria da Mulher, não é? Comunicando as chefias, as diretorias, os horários, datas, para que vocês possam se deslocar sem nenhum prejuízo de frequência, de absolutamente nada. Então, não se preocupem, né? Então, Renê, não. Pronto, então, nesse caso, eu acredito que nós podemos encerrar. Todos que estão aqui cumpriram as 5 etapas, as 5 aulas, maravilha. Os certificados de vocês, minha gente, serão encaminhados só para finalizar mesmo, né? Assim que a gente fizer o levantamento da frequência e que o prefeito assinar, né? Enviado para as secretarias, enviado para o DIROP, não se preocupem com relação a isso também. Nós hoje vamos receber, né, os botões, os distintivos, que vão servir exatamente de... eles vão significar na farda de vocês, no caso dos guardas, a participação no projeto João Pessoas, né? Podem usar à vontade nas suas fardas, e os demais servidores, quando forem também dar uma palestra, porque vocês estão aqui sendo formados também. Por exemplo, a Secretaria de Educação muitas vezes precisa muito, né? Uma palestra, uma data comemorativa, o projeto João Pessoas. Qual secretaria tem servidor que foi formado pelo projeto João Pessoas? Lá na educação tem fulano, lá na CEMOB tem cicrano, na infraestrutura Beltrano, então vamos convidá-lo, né? As nossas escolas, as nossas unidades de saúde, enfim, tantos equipamentos públicos que nós temos. Então, no dia da sua palestra, leve o seu distintivo, não é? Vá com ele, que é um sinal realmente de que você é formado pelo projeto João Pessoas, tá certo? E lembrem-se, é um projeto inovador. Na América Latina, nós só temos 6 cidades, João Pessoa é a 6ª cidade com um projeto deste tipo. No Brasil, Campo Grande e Niterói, tá certo? E na América Latina, nós temos Assunção, Paraguai, Las Ostras, no Chile, e outra cidade que todas as vezes eu me esqueço, que é no Caribe já, mas toda vez eu me esqueço, eu tenho que memorizar o nome desta terceira, da 6ª. Las Ostras, no Chile, Renê, mas tem outra ainda que a memória, enfim, mas eu vou memorizar esta, Benita, até a 2ª fase, tá certo? Então, um forte abraço, um abraço fraterno. Pronto. Tire foto, minha gente, tá certo? Ok? Então, olhe, um forte abraço realmente, qualquer necessidade, Secretaria das Mulheres, né? Estamos lá para o que vocês precisarem. Flávio, eu não tenho palavras, Dentinho também, para agradecer a tudo de bom, não é, que a ENAEP significa nesse projeto, tá certo? A gratidão, assim, institucional, de fato, pela participação de vocês, extremamente eficaz, de uma didática, de uma seriedade, de um compromisso, de uma organização a qualquer prova. Então, os nossos agradecimentos. E um orgulho imenso de trabalhar junto com vocês, né? Obrigado, Ana, obrigado. É recíproco, Ana. Foi um prazer trabalhar com você também, trabalhar com a equipe da prefeitura, foi muito bom. E que esses grupos maravilhosos, esse grupo de hoje foi maravilhoso, né? Que turma boa, muito bom. Para encerrar, a gente sai com o nosso coração quente aqui, quentinho. Eu também agradeço, Ana, é recíproco, tá? Foi muito prazeroso trabalhar aí com a prefeitura de João Pessoa. Está sendo, né? Porque a gente vai ter uma segunda etapa, nós vamos continuar, né? Mas está sendo muito, muito prazeroso, estou aprendendo bastante com vocês também, e uma alegria imensa, né?
Estou me programando e passear em Paraíba a qualquer hora aí, viu? Aí procuro vocês aí na prefeitura. Vamos sim, Dentinho. Vamos nos ver, né, ainda na segunda etapa, nas nossas reuniões mensais. Vamos continuar, né, nos vendo ainda. E, de fato, é um prazer imenso. Nós aprendemos também muito, né, com toda a experiência de vocês. Os educadores sociais também, que ficaram conosco, né, o nosso agradecimento, assim, reiterado a toda a equipe, não é? Pronto. Então, Legi, Socorro, Domênica, Elosman, Fábia, Daliana, Juliana, que esteve conosco no início. Então, todos os educadores da ENAEP, né, que estiveram conosco, a forma tão gentil, tão, assim, competente também, tão eficaz, tão acolhedora, que eles fizeram essa ponte, né, remota para o presencial. Sim, Domênica também. Rívia também, né? Rívia também faz parte da equipe. Então, todo mundo recebeu já o voto. Então, vamos nos juntar aqui na frente, minha gente, para fazer uma fotona. Pode, pois não, Luzmar. Antes da foto, Legi quer fazer uma pequena apresentação. Não sabia que Legi era artista, não. Tá vendo? Deixa eu ver, Legi. E aí, meu querido, tudo em ordem? Onde é que eu boto isso? Acho que é aqui, né? Deu certo, Legi? Legi vai tudo bom? Osman, Liz, Rívia, Domênica, estão bem? Domênica. Deu certo. Volume. Eita, eu não sou versada nas artes aqui não, minha gente. Chega. Quem é versado nas artes, aumenta o volume. Oi, Fábia. Fábia. Oi, Fábia. Ei, Domênica. Bom? Legal. Gi, põe um fundo musical aí, bem baixinho aqui. Vamos lá, pessoal. Eu estou emocionada com o final desse curso, essa primeira etapa. E aqui chegou Elosman, minha filha Rívia, Domênica. Deixa um abraço aí para todos vocês, Fábia, Elosman. Gente, a Daliana mandou um abraço para todos vocês. Ela não pôde estar aqui, mas mandou um abraço. A Juliana, que esteve com vocês lá no início, também não conseguiu estar aqui, porque ela teve um outro compromisso, também mandou um abraço para vocês. E assim, eu só tenho que agradecer todo esse curso. Flávio, estou extremamente emocionada, viu? Dentinho, sabe assim, o meu abraço aí para vocês e a palavra final é de vocês, tá bom? Agora, a metodologia da foto. Ana, como seria? Vamos, Legi. Só para... Todo mundo vai cantar junto, tá certo?
te levo, porque chorei demais. Parabéns, Legi. Nossa, ele tem a voz de um locutor, não é não? Pessoal, eu queria fazer mais um agradecimento vamos dizer assim, representando a juventude aqui. Eu apostei na juventude e hoje eu tenho a Domênica como educadora social e assim ela vai levar todos os temas que ela aqui esteve para a educação, né, Domênica? E assim, aqui é a representação da juventude. Acho que de nós é a mais jovem, eu apostei na juventude e aqui ela está, né, Domênica? Muito obrigada. Eu quero também agradecer a Dona Socorro por ter me dado essa oportunidade, ter me colocado debaixo das asas dela. E eu sempre repito, toda vez que eu vou encerrar, assim, que é uma troca de conhecimentos, e eu também gostaria muito de agradecer a todos vocês por me darem uma segurança de seguir em frente com a minha carreira também na educação. Eu estou começando agora e espero que futuramente a gente caminhe juntos também, levando os temas importantíssimos que nós tivemos aqui. Muitíssimo obrigada. Pessoal, como eu digo que é um aprendizado meu aqui, entre Legi, Elosman e Fábia. Fábia, com a tecnologia, gente, eu desconheço alguém que saiba tanto tecnologia como Fábia. E assim, ela foi o nosso socorro esses 5 meses, né, Fábia? O Elosman, assim, sabe, para mim foi um aprendizado estar com vocês. E mais ainda, a felicidade de ter minha filha aqui, Rívia, aqui pertinho de mim hoje. Uma salva de palmas para todo mundo, gente. E para vocês, Ana, gente, a gente, eu, por exemplo, eu sou mãe, vó, dona de casa, vocês não sabem a mil utilidade que eu sou, tudo aquilo que a gente discutiu aqui. E acredito que todas nós, lá em casa, a gente tem isso, né? Chega em casa, a mulher chega em casa, a gente tem outras atividades, N tarefas para realizar, mas a gente está aqui, né? Está aqui firme, forte, assim como vocês, homens e mulheres. Muito obrigada, Ana. Jéssica, estou sentindo a falta da Jéssica aqui. Ai, manda um abraço para ela. Renê, cadê a Renê? Renê, sabe assim, que nos acompanhou. O Geraldo, que não está aqui, mas também nos acompanhou. Todos vocês se sintam assim, um abraço imenso. E você, Flávio, também. Mais uma música? Fábio, você dança? Aqui para ela dançar. Eu só um xodó que alegre o meu viver. Eu só quero e acalme um xodó, meu jeito que alegre o meu viver. Eu só quero assim, meu jeito que alegre o meu viver.
Pessoal, vamos juntar todo mundo para tirar aquela linda foto, né? Vamos lá. Flávia, agora a gente vai tirar a foto geral, tá? Afastar um pouquinho as cadeiras, né? Pessoal, só na verdade, como você vai falar? Vai daqui para lá? Não, mas é bom, eu acho que não precisa. Vamos me encostar aqui. Fica de costa para nós que nós sai também, né, Flávio? Vou botar